O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, réplicas de esqueletos. Baldes de gelo e bandejas. Cadeiras de jantar. E piscinas no solo. Réplicas de esqueletos são excelentes ferramentas educacionais. Enquanto ossos reais são frágeis, essas reproduções são feitas de uma resina sintética que é muito resistente. Esses modelos são cientificamente precisos e suportam o repetido manuseio em salas de aula ou em museus. Essa instalação é dedicada a produzir réplicas de esqueletos. Tudo desde antigos humanos até animais pré-históricos. Feitos a partir de esqueletos reais, esses modelos são praticamente idênticos ao original. O processo começa com um crânio real. Esse aqui é de um pré-histórico tigre dente de sabre. Usando um fio cortador, um funcionário corta blocos de argila colocando as peças no crânio. Ele pressiona a argila uniformemente ao redor do crânio. Molha a esponja e a usa para umedecer e suavizar a argila. Ele insere um tubo de plástico que vai ser útil mais tarde. E agora satura tiras de fibra de vidro com uma resina de poliéster e as coloca em volta da argila. Passada uma noite, a fibra de vidro e a resina formam uma concha rígida em volta da argila. Ele repete esse processo para criar uma segunda camada idêntica de fibra de vidro. Com o crânio e a argila na parte de baixo, ele prende a segunda camada em cima. Agora despeja silicone pelo tubo de plástico, completando o espaço entre o crânio e a parte superior de fibra de vidro. Após repetir esse processo no outro lado, ele abre a concha, retira o crânio e examina as duas partes do molde de silicone. Ele coloca as duas partes do molde dentro da concha de fibra de vidro e o prende a uma máquina de girar. Ele joga resina de poliuretano no molde, um pouco mais de meio quilo. O peso bate com o do crânio original. A máquina gira a uma velocidade controlada, distribuindo uniformemente a resina dentro do molde. Depois que a resina se solidifica, ele remove a réplica do molde. Essa resina especialmente formulada tem a aparência e a textura do osso. O artesão raspa fora os pedaços irregulares. Essa parte é a mandíbula. Usando uma ferramenta especial de esmerilhamento, ele limpa a superfície e faz um pouco do trabalho do contorno. Com uma ferramenta afiada, ele define melhor a área em volta dos dentes. Então, ele raspa as partes mais ásperas da maçã do rosto. Essa é a mandíbula antes e depois das melhorias. Ele agora vai para o departamento de pintura, onde um técnico pinta o crânio usando uma tinta acrílica. Ele passa camadas de marrom, preto e vermelho para que essa réplica pareça mais autêntica. Ele encaixa os dentes de sabre na parte superior do crânio e faz pequenos buracos em ambos. Ele coloca pregos nos furos para prender os dentes nos soquetes. Uma inspetora agora examina o crânio e o compara com o original à esquerda. Assim como o antigo e real crânio do tigre de dente de sabre, ele parece antigo.
É difícil dizer a diferença entre o crânio de 12 mil anos e o novo. O crânio agora está pronto para o resto do esqueleto do corpo. São necessárias 5 pessoas e 3 semanas para construir uma réplica como essa. Acredita-se que o imperador romano Nero foi o primeiro a colocar o vinho em recipientes de gelo. Apesar da conveniência dos refrigeradores modernos, baldes de gelo e bandejas ainda são usados hoje em dia. Eles melhoram a apresentação em qualquer ocasião, mesmo que o anfitrião sirva champanhe ou cerveja. Essa bandeja para colocar gelo foi desenhada para que a comida fique fria, mas não fique molhada. Uma guilhotina automática corta largas folhas de aço inoxidável de alta qualidade em retângulos. Um técnico leva cada retângulo para uma prensa. A prensa cria um padrão de buracos no aço. O padrão é geométrico e vai drenar o gelo derretido com eficiência. Em seguida, ele entra em uma outra prensa mais forte. Ela usa 110 toneladas de força para transformar o retângulo em um prato estilo para tortas. Um cortador remove o excesso de aço do aro. O técnico agora tem uma bandeja de gelo perfurada. Ele a transfere para outra prensa que faz buracos que serão usados para a base. O próximo técnico coloca um retângulo maior em uma prensa diferente. Isso vai moldar a bandeja em que o gelo vai descansar. Ele volta para a bandeja e lustra a borda para dar um acabamento mais espelhado. Após lustrar a parte externa para dar mais brilho, ele solda 2 parafusos na parte inferior. Com os parafusos firmes no lugar, ele encaixa as 2 pernas de aço na bandeja. Ele encaixa a plataforma de aço na outra ponta das pernas. Essa bandeja de gelo está completa e pronta para o uso. Mas antes de abrir o champanhe, eles precisam de um balde de gelo. O balde começa com um disco de aço pré-cortado. O técnico coloca o disco em uma prensa mais poderosa. Ela usa 165 toneladas de força para dar ao disco uma forma de balde básico. Em seguida, outra prensa aplica mais de 175 toneladas de força para aprofundar o balde e reduzir o diâmetro. Esticar o disco reto 2 vezes deixou o metal frágil. Então ele é exposto a bobinas de indução que o aquecem a 980 graus. Após o resfriamento, a força do aço é restaurada e ele está pronto para ser moldado novamente. A prensa final dá ao balde de gelo um formato de cone. O balde de gelo gira sobre uma mesa que se move por 6 diferentes estações de polimento. As escovas em cada estação são progressivamente mais finas e esse polimento gradual dá ao balde de aço inoxidável um alto brilho. Com a ajuda de um modelo, um técnico solda os braços no balde de aço. Então o balde é colocado de cabeça para baixo em uma mesa giratória. Um vaporizador pressurizado dispara partículas de minerais para dar ao interior um acabamento mais suave. Esse é o resultado.
Uma máquina agora despeja ácido e, em seguida, eles aplicam uma corrente elétrica. Isso remove a superfície de metal, resultando em um acabamento mais brilhante. Depois do ácido ser lavado, um técnico insere um prato perfurado para a drenagem. Esse balde de gelo agora está pronto para a festa. Para uma cadeira de jantar, não é suficiente que ela seja convidativa, ela também tem que ser confortável e resistente. O segredo para montar uma cadeira de qualidade é a utilização de madeira e de técnicas tradicionais de construção. Essa empresa faz cadeiras de madeiras como a bétula, nogueira, carvalho e madeira cinza. Eles secam a madeira até que a sua umidade fique em 7%. Assim, o tamanho da madeira continua consistente após a sua construção. Primeiro, os técnicos colocam as tábuas de madeira em esteiras rolantes para aplicar a cola. Então, eles alinham as placas com cola. E as prende firmemente em uma prensa aquecida. Após algumas horas de aquecimento e pressão, a cola está seca e eles liberam a prensa. As placas agora formam um largo painel de onde serão cortadas as partes da cadeira. Uma serra guiada por computador corta em um formato preliminar. Essas são as pernas da cadeira. A próxima máquina finaliza a forma e lixa a superfície da madeira em todos os lados. Técnicos agora montam as partes em outra máquina guiada por computador. Esta máquina faz buracos que são os encaixes. Esses encaixes vão receber pinos para encaixes salientes das partes adjacentes. Antes da montagem, os técnicos lixam todas as partes para que possam ser pintadas depois. Para fazer as costas curvadas da cadeira, eles precisam dobrar a madeira. Precisam que a madeira fique com 15 a 22% de umidade. Se estiver mais seca, ela vai se quebrar na hora de dobrar. Eles vaporizam a madeira por 1 hora para amaciá-la e deixá-la mais flexível. Agora colocam a madeira vaporizada em um molde curvado na prensa. Então, eles a secam com um dispositivo que gera calor usando frequências de rádio. Após 1 hora, eles liberam a prensa e removem a madeira. Ela agora está com 7%, o que mantém o formato curvado. Partes que precisam de encaixe entram nessa máquina automatizada. Sua faca giratória forma o encaixe em cerca de 1 segundo. Técnicos passam cola nos buracos nas 2 laterais das costas da cadeira. Então, passam cola nos encaixes das peças horizontais das costas da cadeira. Eles alinham os encaixes nos buracos e os prendem no lugar com um martelo. Eles colocam as costas da cadeira em uma prensa para forçar os encaixes no lugar. Reforçam os buracos e os encaixes com grampos feitos para madeira. E então continuam a montar as partes da cadeira com os buracos e os encaixes. Esse método é a chave para a força e a estabilidade da cadeira. Agora vamos para a última etapa da construção. Eles encaixam as pernas dianteiras na parte traseira da cadeira. A cadeira é colocada em uma prensa para prender os encaixes completamente.
Então, eles encaixam um suporte em cada canto. No departamento de finalização, eles passam o verniz, tiram o excesso para a cor ficar toda igual, passam a seladora, mais uma leve lixada e colocam uma última camada protetora. Finalmente, eles colocam o assento, que é parafusado na cadeira por baixo. Agora ela está pronta. As primeiras piscinas foram construídas pelos antigos gregos e romanos no século XIX. Grandes cidades como Londres começaram a construir piscinas internas para esportes e recreação. As piscinas nos quintais das casas se tornaram populares nos anos 50. Hoje em dia, piscinas de solo residenciais estão disponíveis em uma variedade de formatos e tamanhos. Suas partes são feitas sob encomenda na fábrica. O primeiro passo é desenhar a piscina de acordo com as especificações dos clientes. Um programa de computador determina exatamente quais componentes precisam ser construídos. Os painéis laterais da piscina são feitos de aço galvanizado com zinco para prevenir a ferrugem. Eles fazem entalhe em V na parte superior e cortam outros similares na parte inferior mais tarde. Essas pequenas ondulações no metal vão esconder as cabeças dos parafusos. Eles fazem buracos nas pontas que faltam no painel. Isso vai servir para juntar múltiplos painéis para criar o perímetro da piscina. Eles colocam cada painel em um enorme recipiente de metal. Ele fixa firmemente a folha de metal e empurra a borda para cima para criar um ângulo de 90 graus. Pegar uma folha de metal lisa e transformá-la em um objeto tridimensional a torna mais forte. Os entalhes são dobrados nas partes superiores e inferiores do painel. Eles também cortam um buraco grande para a entrada de água limpa. Para fazer um painel curvo, eles o colocam em um molde fixo. Eles colocam uma peça de metal chamada de reforço e o parafusam no lugar. Eles usam uma porca com a cabeça customizada que vai se ajustar às ondulações do metal. Em seguida, uma máquina automatizada dobra o painel para ficar na curva do molde. Os entalhes em forma de V permitem que o painel se dobre com facilidade, mas os técnicos precisam instalar cintos para manter esse formato. Eles apertam os cintos usando pistolas de rebites hidráulicas. Todos os painéis de piscinas de solo são feitos sob encomenda e enviados assim que estão prontos. No departamento seguinte, eles usam uma grossa folha de plástico ABS para fazer os degraus da piscina. A folha é firmemente fixada em uma estrutura e entra no forno. O forno aquece o plástico por volta de 176 graus por 5 minutos, até que ele fique macio e flexível. Assim que o plástico sai do forno, um molde de fibra de vidro é empurrado contra ele para criar o formato dos degraus. Uma rígida gaiola sela as laterais e um vácuo poderoso suga o ar para fora, forçando o plástico contra o molde. Uma série de ventiladores refrescam o plástico. Quando está endurecido o suficiente, ele é removido do molde. Eles preparam o revestimento de vinil para o interior da piscina. Existem cerca de 30 modelos para escolher. Técnicos desenrolam o vinil em uma mesa de corte onde um transportador vai continuar desenrolando. Uma faca giratória controlada por computador corta o vinil em movimento. Ela corta sem esforços para criar todas as seções da piscina. O processo de corte quase não tem desperdício e os materiais são totalmente recicláveis. Técnicos dobram cuidadosamente cada seção do forro. Todas as seções serão montadas em outro departamento de acordo com o plano de montagem. No local, eles instalam os degraus, os painéis laterais e os tubos para o filtro e o aquecedor. Eles colocam concreto em volta da piscina para formar a fundação.
Então colocam um pouco dentro da piscina para fazer o fundo. Eles alisam a superfície e deixam o concreto secar por 2 dias. Um técnico desenrola o forro de vinil. Ele tem uma borda semi-rígida de PVC que engancha na parte superior da piscina. Eles preenchem o espaço ao redor da piscina com cascalho e despejam concreto por cima. Agora só falta adicionar as pedras de pavimentação ou um deck, algumas plantas e móveis e você terá o seu próprio paraíso pessoal. Versão brasileira Audiocorp.